A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Vamos para mais um vídeo? Então, hoje eu vou fazer o vídeo que eu tinha falado no outro vídeo que eu ia fazer, explicando para quem gosta de estudar, né? O significado de o que seria exegese, eu não sei nem falar direito isso, e hermenêutica. Porque isso daí é o que? A hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras de maneira correta. E a exegese é a arte de você, os dois andam junto. É a arte de você interpretar e explicar de maneira correta as escrituras. Né? Ele vai dizer mais ou menos ali, e eu vou desembaraçando. Por quê? Porque você tem que, as escrituras, você tem que entender o seu contexto, tem que entender a parte histórica, tem que entender a literalidade de algumas partes e as partes figurativas, as parábolas, e para quem foi escrita, quando foi escrita, se serve para hoje, se é só de exemplo o que foi lá atrás para hoje, se é figura, se não é, como que é, né? E fazer pergunta ao texto. Então tem todas essas dicas de como se estudar a palavra de Deus de maneira correta. Parece muita coisa, mas quando você pega a Bíblia e começa a ler no início da sua conversão, no início dos seus estudos, eu mesmo não entendia nada, eu só peguei e li. Só que aí, conforme eu acreditei naquela palavra, aí eu pedi para o Espírito Santo me dar entendimento. Eu orei a Deus, falei, me faça entender a sua palavra, Senhor. Me esvazie da minha sabedoria humana, me enche da sua sabedoria espiritual, me conduza pelo teu Santo Espírito a compreender as suas escrituras e como ler ela e como estudar ela. Me dê essa sabedoria em nome de Cristo. E aí foi fluindo. Aí eu fui entendendo. E hoje tem a internet. Você pode usar, quem gosta de estudar as escrituras, pode usar da própria internet. Se você tem alguma dúvida, buscar no Google ou pesquisar na área de pesquisa o significado de cada palavra que você encontra, de você ouvir na Bíblia. O que é hebreus, o que é judeus, o que é hebraico, o que é aramaico, o que é igreja, o que é muitos não sabem o que é igreja. Procure, pesquise aí o significado da palavra igreja em grego, né? Se eu estou falando bobagem aí, que eu falo que é o corpo de Cristo, é o saídos para fora, né? Sair fora do arraial, fora do sistema. Esse é o significado da palavra eclésia, igreja, né? Para nossa língua, né? Que é o corpo de Cristo, os chamados para fora, entendeu? Então tem como você pesquisar o significado das coisas, como se estuda a Bíblia, aí você pegar um vídeo como esse, ele explica, e só no YouTube. Só que para isso você tem que ter interesse. Se você não tem interesse, como é que você vai aprender? Então vamos lá. Ainda mais com as redes sociais, com o YouTube hoje, que dá uma excelente forma de estudo, até para quem quer estudar outras coisas que não tem a ver com a Bíblia, inglês ou outras, estudar sobre o corpo humano, sobre fisiologia, tudo a internet ajuda nessas partes aí, né? Vamos ver, peraí. Deixa eu ajustar certinho aqui, irmãos, peraí. Tá meio torto. Acho que assim tá bom. Vamos lá. Olá pessoal, seja bem-vindo ao teu lugar. Hoje eu vou trazer para você um vídeo de interpretação bíblica. Você sabe o que é exegese? Hoje eu vou te explicar o que é isso e ainda vou te ensinar 7 princípios básicos da exegese. Então vem comigo, chegou a hora de que é muitas pessoas falam de tal de exegese, de hermenêutica, mas não explica o que é isso, né? Se eu falar, eu não costumo falar esses termos, porque eu sei que a maioria das pessoas não sabe o que é. O que adianta eu falar sem explicar o que é? A mais um vídeo aqui nesse falar canal. E explicar. Se você não é inscrito no teu lugar, se inscreva, aperta o botão. Exegese, hermenêutica, e às vezes fala porque ouviu falar e nem sabe o significado de que é hermenêutica, exegese. Cadê? Vamos lá. Gente, se você gosta aqui do nosso conteúdo, porque o nosso desejo é te alimentar com a palavra de Deus, te ensinar uma teologia saudável para te aproximar do Senhor e aumentar a sua fé.
Aliás, se você quer se aprofundar mais ainda em teologia, mais ainda na palavra de Deus, aqui abaixo desse vídeo tem um link para você clicar, para você conhecer nossos cursos. Você pode escolher os nossos cursos e aprender um pouco mais, se dedicar, se aprofundar na palavra de Deus. Clique aqui. E o que é teologia? Estudo das escrituras, entendeu? Porque hoje tem faculdade de teologia, faculdade de estudos bíblicos, né? Mas você pode aprender direto com a Bíblia. Eu nunca fiz faculdade de teologia e sei interpretar. Por quê? Porque ajuda a faculdade de teologia, você interpretar a Bíblia, ajuda. Mas ela por si só, sem ter o Espírito Santo, você não consegue. Você conhece da teoria, da letra, mas não conhece da sabedoria espiritual. Então, quem tem o Espírito Santo, ele dá o dom de você saber interpretar sem precisar de curso de teologia. Porque a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quem te dá a interpretação e te dá a revelação é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, aí muitos têm um curso de teologia, mas não tem o Espírito Santo. Então, a base da sabedoria maior vem do Espírito Santo, do dom do Espírito. Aí, se você quiser complementar fazendo um curso de faculdade de teologia para ajudar, aí ajuda, né? Mas o curso por si só, né? É vão. Para você se tornar um aluno, aí você só vai conhecer a letra. Ter você o seu professor, e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Teoria. Tá bom? Hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre exegese. Talvez você já ouviu alguém falar, olha, vamos pegar esse texto e vamos fazer uma exegese. E talvez você não sabe o que é isso. O que é fazer uma exegese? Exegese é extrair do texto o que realmente ele quer dizer. Exato. É fazer uma reta interpretação do texto. A palavra exegese, o comecinho da tirar palavra do contexto, grego, não fazer interpretação errônea. É tirar, é a partir de, exegese, né? Exegese. Esse comecinho da palavra é extrair do texto aquilo que realmente ele está falando. Exatamente. O contrário de exegese é exegese. Exegese, o comecinho da palavra no grego, quer dizer colocar dentro de, né? Enquanto de exegese é exegese. Exegese, o comecinho da palavra no grego, quer dizer colocar dentro de, né? Enquanto não é extrair, é tirar colocar de dentro. Eis é colocar dentro no grego. Então, exegese, extrair do texto o que ele está me falando de verdade. Exegese é colocar no texto o que ele não está falando. É colocar os interesses do próprio leitor. É colocar preconceitos ali no texto. Ir ao texto já querendo encontrar nele o que já estava na minha cabeça. Isso é uma exegese e não uma exegese. São duas palavras parecidas, mas são opostas. Significado uma diferente. Extrai do texto, a outra coloca no texto. Essas duas palavras, ou pelo menos exegese, né, que é a interpretação do texto, também é confundido com hermenêutica. Porque hermenêutica é parecido, mas não também é interpretação de textos. Os dois andam a arte juntos. De interpretar os textos. Há alguns que vão dizer o seguinte, olha, hermenêutica e exegese é a mesma coisa. Não é, mas é parecida. Uma complementa a outra. A diferença já é um pouco maior. Esse cara aqui do meu lado, o J. Carson, ele entende que a diferença entre exegese e hermenêutica é apenas abstrata, quer dizer, quase nada. Esse outro cara aqui, o Dr. Gordon Fee, ele acredita que há uma diferença entre hermenêutica e exegese, que é uma diferença técnica. Enquanto hermenêutica é a ciência, exegese é a técnica, a forma de você aplicar a arte da interpretação. Então, isso, mas não tem tão grande diferença falando, assim. Tanto hermenêutica quanto exegese é fazer uma boa interpretação do texto, é extrair do texto o que realmente ele está falando. É triste saber também, irmãos, você que está assistindo aqui no teu lugar, talvez você está ouvindo pela primeira vez esses termos, né, hermenêutica e exegese, mas é triste saber que alguns pastores e líderes jamais ouviram esse termo. E que para poder pregar a palavra de Deus é necessário você fazer uma boa interpretação. Por isso que muitos tiram do contexto, né? Porque não faz a verdadeira interpretação do texto com o seu contexto, né? Ou faz por malandragem mesmo, porque tem muitos que é falso profeta, ele sabe interpretar texto,
mas tira do contexto de malandragem para enganar. Outros nem sabem interpretar texto, entendeu? Eles vão lá, denominaram ele o pastor, colocaram ele lá, eles pregam de qualquer jeito e acabou. E tem muitos que fazem isso aí, muitos líderes religiosos que fazem isso aí. Igreja, num estudo bíblico, numa escola dominical, sem fazer uma boa interpretação do texto que você está explicando. Então é triste saber, se você perguntar para alguns pastores, principalmente pastores com uma linha neopentecostal, você vai dizer assim, o que é uma exegese e o que é uma hermenêutica? E nem por nomes esses pastores vão saber. Por isso a importância de executar o que Jesus falou, né? Errais por não examinar as escrituras. É o poder de Deus. Quer dizer, eu preciso me consertar nesse erro. Eu preciso conhecer o poder de Deus, porque Ele é poderoso. Mas preciso conhecer também as escrituras. E para isso, eu preciso me dedicar. O Espírito Santo, aprenda bem aqui, o Espírito Santo não vai substituir o teu papel de ter que ler livro, de aprender, por exemplo. Ele buscar pode ensinar várias a coisas. sua Aliás, parte. o Espírito Santo é Ele Deus, te dá a ele é interpretação, mas para isso você tem que buscar. Coisas. Tem que mostrar Mas interesse que ele aprender. Irmãos, o Espírito Santo vai te ensinar grego, hebraico, geografia exatamente. bíblica, história. Para isso, você vai ter que estudar, pegar livros, fazer cursos e se dedicar. Ele até pode te ensinar, mas geralmente o Espírito Santo não faz isso. Aí cabe a você fazer. Hoje eu vou te ensinar, então, 7 princípios básicos da exegese, para você aplicar. A hora que você for ler um texto bíblico, você aplicar esses 7 princípios básicos. Vamos lá, então? Primeiro princípio básico da exegese. Princípio da unidade escriturística. Professor, o que é esse princípio da unidade escriturística? É quando você olha para a escritura e você vê um todo. Por mais que haja na Bíblia 66 livros que foram escritos por 40 autores diferentes ao longo de todos se concordam, anos, todos se concordam. Como é maravilhoso, livros hein? acabam se tornando um livro só. Isso. Há apenas uma teologia nas Escrituras. Você vai para a Bíblia, ali você vai encontrar apenas uma teologia. Não existe assim, Paulo tem uma teologia. Mas Pedro, quando eu for ler Pedro, ele tem outra teologia. Todos apontam para a mesma teologia. É uma unidade escriturística, é um fenômeno. Mesmo que muitos não se pessoas conheceram. Que não se viram ao longo de 1500 anos, viveram em momentos diferentes, falavam línguas diferentes e escreveram a mesma porque coisa. Porque o autor da Bíblia é Deus. Divinamente inspirados pelo Senhor. Espírito Santo. O princípio da exegese, os escritores. Veja a unidade, veja o todo. São os profetas, os apóstolos. Né? Segundo princípio da exegese, leia cuidadosamente o texto. Ou seja, vá até o texto lendo a sua pontuação, a sua vírgula. É muito importante você colocar a vírgula no lugar certo. Né? Você enxergar a acentuação das palavras. Infelizmente, não sei se você lembra, há um tempo atrás... Eu lembro disso aí que ele vai falar. Suposto líder, suposto pastor, disse que Deus havia mandado ele adulterar. Né? Uma coisa bem bizarra e bem estranha que vai totalmente contra a palavra de Deus. Mas o repórter foi lá conhecer essa história, não sei se você lembra disso. Lembro, eu vi. E ele disse que na Bíblia havia uma pessoa que Deus tinha mandado adulterar também. O repórter perguntou, deixa eu ver, pastor, aonde é que está escrito isso? E o pastor pegou o profeta Oséias e ele falou, tá vendo, vai lá e adultera. Aí o repórter disse, vai lá e pega a mulher de adultério. Quando o repórter foi ler, a palavra não era adultera, era adúltera. Adúltera. Porque era uma proparoxítona e toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, há uma diferença entre adúltera e adultera. Quer dizer, não vai lá e adultera. Tome uma mulher que é adúltera. Era o que Deus tinha falado. Tinha falado para Oséias. Então, olha a diferença, por causa de um acento. Quer dizer, você não colocar a vírgula, a acentuação. Aí o homem foi adulterou. Pode causar grandes prejuízos. Vou contar outra historinha rápida aqui para você. Eu estava dando aula na faculdade um tempo atrás, e um dos alunos, um querido, perguntou para mim, professor, você sabe por que Ananias e Safira morreram lá em Atos capítulo 5? Falei, olha, sei, porque eles mentiram ao Espírito Santo e Deus os puniu ali na mesma hora.
Ele disse não, é porque eles venderam uma propriedade que não era deles. Eu disse, vender uma propriedade nada a ver. que não era deles? Aonde Ele você não encontrou entendeu. isso? A propriedade era deles comigo mesmo. aqui. Aí ele pegou Atos capítulo 5. Só que ele não A entendeu. parte em que Pedro diz o seguinte, olha, se você conservasse o valor do campo com você, porventura não seria teu, quer dizer, não estaria em teu poder, porventura não seria teu. É porque foi assim, ó, ali a história, o contexto é o seguinte, os pessoal vendia as suas herdades, os seus terrenos, para juntar o dinheiro e dividir com os outros. Tudo tinha, as pessoas tinham tudo em comum, né? Os discípulos, os apóstolos e os cristãos. Então ele vendia, cada um vendia, punha nos pés dos apóstolos dinheiro, e lá era dividido para os pobres, para todos eles, para todo não ter falta de nada. Então, Ananias e Safira tinham o terreno. E eles venderam, só que eles falaram que ia dar tudo para doação lá, para distribuir. Só que eles reteram uma parte do terreno, do dinheiro do terreno, para eles. Aí Pedro falou, olha, Ananias e Safira, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Porque quando vocês mentiram, não mentiram para mim, mentiram para o Espírito Santo. Porque o terreno já era de vocês, a propriedade. Se vocês não quisessem doar, era só você falar, era seu o terreno. Se você quisesse doar apenas uma parte, era só você falar, você podia ficar com a outra parte. Mas como vocês disseram que ia doar tudo e pegou uma parte, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então por isso o Espírito de Deus matou Ananias e Safira, porque eles blasfemaram. Não foi uma blasfêmia ali, né? Eles mentiram, né? Ao Espírito Santo. Então você não pode brincar com as coisas de Deus, com o Espírito de Deus. E foram o que eles fizeram, sendo cristão, né? Fizeram isso daí. Eles não fizeram blasfêmia. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem salvação. Mas eles mentiram. E foi uma coisa grave aos olhos de Deus. Porque com a coisa do Espírito Santo não se brinca. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas a propriedade era dele, sim. Só que ele leu sem o ponto de interrogação. Então ele leu assim. Conservando o valor do campo, porventura não seria teu. Veja, se eu tirar o ponto de interrogação, ele leu sem a interrogação, ele leu que Ananias e Safira venderam um campo que não era deles. Porventura não seria teu. Há uma diferença em porventura não seria teu ou porventura não seria teu. Com pontos de interrogação. Dizendo que era ou dele. Seja, se você conservar esse valor com você, Ananias e Safira, não estaria em teu poder, porventura não seria teu, quer dizer, não precisava fazer média com Deus e mentir ao Espírito Santo, mas o aluno que não leu com a interrogação, ele entendeu, fez uma exegese, né? Distorceu ali, causou uma heresia, um erro teológico grande, dizendo que Ananias e Safira venderam uma propriedade que não era deles porque leu sem um ponto de interrogação. Então veja bem, você precisa ler a Bíblia com toda a pontuação para que você faça uma reta interpretação do texto. Terceiro princípio, você precisa entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, às vezes um texto mais obscuro deve dar preferência para um texto mais claro. Isso. Tem textos mais claros que vão trazer luz a textos mais obscuros. Isso, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quarto princípio para você Porque às vezes tem o contexto imediato e o contexto afastado. Então às vezes tem um texto que é difícil de entender. Aí se você vai num outro livro, ele cumprimenta. Então aí ele fala de forma mais fácil. Aí você já entende aquele texto que você leu em outro livro lá atrás. Entendeu? Por isso que é o texto com o seu contexto. Entendeu? Porque o contexto, ele não está só numa parte assim, ó, tem o capítulo da Bíblia, aí tem os versículos, aí você vai para o versículo, tem 4 versículos, aí termina o capítulo. Aí você só leu aquela história, você pôs o contexto, ali tem o contexto, é o contexto imediato. Mas se você ler, por exemplo, a carta toda, aí é o contexto amplo. Ou se você tiver um entendimento que está em uma das cartas, mas ele não tem o comprimento completo, então na outra carta ele vai complementar. E aí ele está explicando de uma forma mais fácil. Aí você volta aqui e já entende o que quer dizer naquela outra, naquele outro contexto. Entendeu?
Não é difícil, é que muita coisa parece ser difícil. Isoladamente. Você precisa ler o texto no seu devido contexto. Exatamente. Leia um pouco antes, leia um pouco depois, leia o capítulo todo, se for o caso, e até o livro todo para você entender em que contexto. E quando ele fala o livro todo, imediato, não é a Bíblia como todo, irmãos, entenda, que você vai ler a Bíblia toda num dia só, você não consegue. É assim, deixa eu explicar para vocês, deixa eu pegar aqui, quer ver? Um livro fácil assim, Gálatas, tá aqui Gálatas, tá? Esse é uma carta de Gálatas e ela tem quantos capítulos? Deixa eu ver aqui. Gálatas vai até o capítulo 6, tem 6 capítulos. Então, esse é o livro de Gálatas. Então, você leu do capítulo 1 até o capítulo 6. Você leu o livro todo de Gálatas, não a Bíblia toda. Entendeu? Aí, você lendo toda, você vai entender ela no seu contexto geral, daquele assunto que está se falando lá, Porque é assim, quer ver? Explicar para vocês aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui para mim. Aqui, nós estamos em Tessalonicenses, aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, tá aqui, segunda carta aos Tessalonicenses. Então, aqui tem, os versículos embaixo, o capítulo aí em cima, aqui, quer ver? Capítulo 1, aqui, é o início da carta. Aí aqui, versículo 1, que é aqui, aí você começa. Aí aqui, aí vai descendo, aqui o assunto, qual que é o assunto do capítulo 1? Ação de graças e orações. Então o assunto está falando de ações de graça e orações. Então esse é o assunto aqui, desse contexto aqui, que vai até do capítulo 1, do versículo 1 até, vamos ver, até onde vai? Até o versículo 12, do 1 até o 12. Aí no 12 acabou esse assunto da oração e qualquer, da ação de graça e da oração. Foi do capítulo 1 até o capítulo 12. Aí você entendeu tudo isso aqui, você entendeu o que está falando de ação de graça e de oração ali. Entendeu? Aí você vai para o próximo assunto, que é capítulo de 2 a 3. Então, qual que é o assunto agora? O anticristo. Então, o assunto aqui vai falar do anticristo, desde o capítulo 1, no capítulo 2 a 3, do versículo 1 até o versículo 17, está falando sobre o anticristo. Então esse é o assunto. Se você ler do capítulo 1 até o 17, você entende, aí está o seu contexto, né? Inicial, que é a história do anticristo, do 1 até o 17. Aí você leu até o 17, você não quer ler a carta de Tessalonicenses toda, você lê o assunto que você escolheu ali, você pode escolher ação de graça e orações. Pronto, aí você viu esse assunto, estudou aqui. Você não quer estudar sobre o anticristo hoje? Amanhã você estuda sobre o anticristo. Entendeu? É assim. Esse é o contexto imediato. Agora o contexto afastado, tá? Aí você lê ou a carta de Tessalonicenses toda até o seu fim, que vai até o capítulo 3, né? Segunda Tessalonicenses, ou você estuda outras cartas e outras escrituras para complementar essa, que é o capítulo mais afastado. Entendeu? É o contexto, aliás, mais afastado. Entendeu? É isso. Então vamos voltar aqui para ele terminar o raciocínio dele aqui. Não sei se deu para entender. Coisa aqui, né? Tem o contexto imediato, quer dizer, o que está acontecendo ali naquele próprio texto. E tem o contexto histórico, quer dizer, o que é que está acontecendo na história, naquele momento em que foi escrito aquele texto. Isso, também tem isso, contexto histórico. Leia o texto no seu devido contexto imediato e no seu devido contexto histórico. Quinto princípio, você precisa analisar as figuras de linguagem. Primeiramente, antes de mais nada, você deve ler o texto no sentido literal. Cabendo ali, dando evidências de que aquele texto parábolas, é figurativos. Então você pode entender simbólicos, as figuras de linguagem que foram usadas no texto. Foi uma alegoria, foi uma metáfora, foi um enigma, foi uma ironia. E assim você vai entender que aquilo que foi falado ali não é literal, mas uma figura de linguagem, mais uma hipérbole. Estava aumentando, por exemplo, quando você vê... Porque assim, o que acontece? Que é literal, entenda, na Bíblia,
Quer dizer assim, ó, não é que aquilo que está escrito não vai acontecer. Por exemplo, ó, uma figura. O dragão está se referindo ao quê? Quando fala de dragão ou de serpente, se refere a Satanás. Não que ele seja um dragão, ele é um ser espiritual. Só que Deus usa de dragão porque o dragão cospe fogo e ele é feroz. E ele tem cara de mal. Então, é uma figura para se referir a Satanás. Quando fala na Bíblia, em Apocalipse, de besta, que tem 7 cabeças, tá falando, é uma figura para pronunciar, por exemplo, reinos de homens corruptos, entendeu? Porque o homem corrupto para Deus é uma besta, é um homem que não crê em Deus. Então, são nações que não creem em Deus. Então, ele está usando as cabeças, que são nações, e a besta, que é o estado do ser humano caído. Entendeu? É uma figura para o estado do homem caído, que é uma besta. Sem Deus, o homem sem Cristo é uma besta. Então, aí ele usa de uma figura para o ser humano caído, para o anticristo, e a cabeça se refere a nações. Então, é uma figura de linguagem ali. É uma maneira poética de se falar uma coisa, entendeu? Os espias, indo vigiar e olhar a terra de Canaã, viram que era muito boa, mas viram também gigantes. Eles dizem, vai explicar, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. O ser humano não é gafanhoto. Não é literal esse texto. Não é literal. As pessoas está usando uma figura que ele está querendo dizer apenas uma forma que, mediante o gigante, eles eram formiguinha, pequeno, né? É o mesmo que falar gafanhoto, você pode usar a figura de uma formiga. Nós somos formiguinha, perto daqueles gigantes. Quer dizer, eles não são formiga literalmente, mas está dizendo que eles vão ser esmagados porque aqueles homens eram muito grandes e eles eram menorzinhos, porque tinha gigantes naquela terra lá, né? Pessoas de mais de 3 metros, entendeu? Né? Nós éramos como gafanhotos, quer dizer, nós éramos pequenininhos e aqueles gigantes eram enormes. Então cabe ali uma figura de linguagem, ali era uma hipérbole, né? Dando a nós éramos como gafanhotos ali, né? Pequenos demais. Então quando você vai ao texto, verifique primeiro o sentido literal. Dando evidências de que é figurativo, você vai analisar qual figura de linguagem que está utilizando o texto. Sexto princípio. Interpretação, ela é científica e quando se diz na palavra de Deus, ela é também espiritual. Quando você vai ler a Bíblia, fala de científica, de ciência de Deus. Não é ciência do cientista, é ciência de conhecimento, de interpretação, tá? Você tem que ir até a Bíblia de 2 formas. Primeiro, cientificamente, sem se esquecer do espiritual. Ou você vai até ela espiritualmente, sem se esquecer do científico. A interpretação. Quando você vai até um texto, de conhecimento, existem regras científicas de interpretação. Você não pode fugir delas. Como eu já falei, pontuação, contexto, figura de linguagem. É uma maneira científica de você extrair o que está dizendo ali. Ainda mais a nós que lemos a Bíblia como uma tradução, né, no português, ela foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego. Talvez o termo original tenha um sentido mais amplo do que aramaico nem existe mais, é língua morta hoje. Para nós em português. E o hebraico de hoje não é igual ao do antigo hebraico. Científica, sem se esquecer que aquilo foi inspirado por Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão dizer assim, isso aqui é só para doutores. Não. Deus ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Da sua pessoa e revelou aos seus pequeninos. As pessoas mais simples conseguem também entender a Bíblia, porque a Bíblia... Pedro era pescador e semi-analfabeto e não analfabeto, e os outros camponeses também. É porque, para você interpretar a Bíblia com eficácia, você tem que entregar a vida para Jesus e ter o Espírito Santo. Mesmo que você seja o semi-analfabeto, você consegue. Por quê? Porque é o poder de Deus. É o poder do Espírito em você, não é você. Tem gente que tem faculdade e não consegue interpretar o que a Bíblia diz. Quantos artistas aí não é estudado e tira do contexto e fala que Deus é genocida e que Deus é mau? Por quê? Ela não interpretou com o seu contexto. Ela não tem o Espírito Santo para poder saber interpretar as parábolas. Entendeu? E outra, para interpretar as parábolas, você também tem que ter interesse de pesquisar, de estudar, de correr atrás.
E isso só faz quem ama a Deus, quem ama a palavra de Deus, quem ama Cristo, quem quer ter intimidade com Deus, quem quer conhecer mais de Deus. Entendeu? Quem é espiritual porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Sétimo e último princípio, você precisa fazer perguntas ao texto. Exatamente. Ou seja, vá até ele e pergunte assim, quem escreveu esse texto? Como é que você lê um texto? Se é para hoje, se aquilo é para... Você abriu a Bíblia serviço lá na antiguidade. Peraí, quem escreveu esse texto? Aonde ele escreveu? Paulo escreveu para Coríntios, igreja de Coríntios. Qual o objetivo? Porque estava tendo divisões em Coríntios, Paulo estava escrevendo lá para falar, né? Sois menino em Cristo, leite desde bebê, né? Que não pode comer comida sólida, né? Já devia ser mestre e tal. Paulo orientando eles, porque estavam criando divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Tá Cristo, porém, dividido, entendeu? Porque isso é uma heresia, divisão é heresia, né? Contrário à palavra de Deus, porque todos nós somos chamados num só corpo, para unidade, para a comunhão do mesmo corpo de Cristo que é a igreja. Em grego, igreja é eclésia, né? Saídos para fora. Se é uma carta ou algum texto específico, para quem ele escreveu esse texto? Isso. Se você fizer perguntas assim, você vai entender muito melhor. Você vai ler uma carta a Filipenses. Quem escreveu a carta? Paulo. Para quem que ele escreveu a carta? Para a igreja de Filipos. Então você vai encaixando na história e no seu devido contexto aquele texto. Fica muito mais fácil. Abra a Bíblia e quando você for ler o texto, não precisa de mais nada. Quem que escreveu isso aqui? Eu estou lendo um salmo. Salmo de Davi. Peraí, nem todos os salmos são salmos de Davi. Moisés também escreveu. Escreveu e compôs 11 salmos. Se eu não me engano, o Salmo 50 o Salmo de Asaf. E do Salmo 73 a 83 também é um Salmo de Asaf. O Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Então quem é que escreveu isso aqui? Foi Davi? Não, peraí, será que não foi Moisés que escreveu isso aqui? E é bom você entender quem escreveu para você entender melhor as Escrituras. Aprender um pouco mais? 7 princípios que vão te levar a ler o texto e extrair dele coisas profundas, maravilhosas. Você vai entender o que você está lendo se você aplicar esses 7 princípios básicos da exegese. O meu desejo aqui é que você tenha crescido um pouco mais com esse vídeo. Se você cresceu, foi bom para você? Deixa um like pra gente. Vou te pedir outro favor. Compartilhe com todo mundo que você conhece, nos grupos da igreja, para pessoas, para cristãos que amam a palavra de Deus, para que eles possam aprender como interpretar as Escrituras Sagradas, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui, foi um prazer ter você aqui. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, vai uma dica aqui também, ó. Se inscreva no nosso canal infantil, no Teu Lugar Kids. Esse canal tá uma bênção e, assim, brincadeiras muito divertidas. Anuncie para o teu filho, mostre para o seu filho, para que ele possa acompanhar um canal cristão, que não vai ter palavrão, não vai ter namorico, não vai ter ideologia de gênero. Eles vão aprender a palavra de Deus, tá bom? Seja bem-vindo aqui no Teu Lugar, você é uma bênção para nós aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teu Lugar. Isso aí. Então esse foi o vídeo, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo acompanhe todos. Espero que tenha. Parece um pouco difícil, né? Mas assim, no começo de você ler a Bíblia, para quem ainda não se converteu, porque às vezes aconteceu comigo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não era convertido. Então, aí eu comecei a estudar, e aí a palavra entrou em mim, eu comecei a crer em tudo que estava escrito lá, até quando ela me confrontava e apontava meus pecados, meus erros, e aí eu entreguei a vida para Jesus. A partir que eu entreguei a vida para Jesus, para Cristo, e o Espírito Santo veio morar em mim, aí eu comecei a entender melhor a palavra. Aí eu li Tiago, aí falou que quem tem falta de sabedoria espiritual, peça a Deus que ele não lance rosto e dá todo o que pede com a intenção certa. Então é isso. E aí eu deslanchei, eu comecei a estudar e comecei a aprender. E aqueles que eu não sabia, quando veio como que chama a palavra? A ascensão da internet, aí eu comecei a pesquisar também, com outros que têm mais conhecimentos do que eu, bíblico, né? Mais conhecimento espiritual, e que com o próprio área de pesquisa e o Google,
de algumas palavras que eu não entendo, aí eu busco lá, ou no meu dicionário mesmo que eu tenho, né? Então eu vou atrás, né? Porque eu gosto da palavra de Deus. Então, quem se interessa, né? Então é isso, tá bom? Esse foi o vídeo aí para orientar. Pede, se vocês já são convertidos, pede sabedoria ao Espírito Santo para vocês saberem interpretar. E toda vez eu recomendo que antes de vocês lerem a Escritura, abrir a Bíblia, vocês oram pedindo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, venha na sua santa presença pedir autorização para abrir o seu livro sagrado e estudar da Escritura Sagrada. Que o Senhor mova do seu Santo Espírito, me dê entendimento segundo a sua vontade, me esvazia do meu intelecto humano carnal e me encha da sua sabedoria espiritual e me guie para a minha compreensão plena segundo a sua vontade. Pronto, aí é mais fácil, tá bom? Fui, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, compartilha o vídeo e deixa o like, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!